Hoje eu trago para você, dentro aqui do Biologia em 10 Minutos, uma reflexão muito importante sobre a evolução rapidinho, algumas dicas das principais teorias para que você relembre esse assunto que é tão importante aí para o vestibular e para o Enem. Então vamos comigo. Bom, quando a gente fala de evolução, por mais natural que hoje isso se pareça para a gente, por mais simples que seja entender que existe a evolução dos seres vivos, até o início do século XIX não era assim tão fácil, não. Algumas pessoas acreditavam, cientistas inclusive, acreditavam que os seres vivos não evoluíam ao longo do tempo, né? Que eles foram criados do jeito que eles foram criados por Deus, por alguma entidade divina, e que eles não evoluíam, não modificavam ao longo do tempo. Então, isso era conhecido como fixismo, tá? E é mais importante também lembrar uma coisa, que é o seguinte: antigamente associava-se esse conceito de que se era fixo, foi Deus que fez. Hoje nós já temos uma visão um pouco diferente, que Deus pode estar por detrás da teoria da evolução, segundo 87% dos americanos em uma pesquisa realizada, tá? Mas lembrando que dentro da prova do Enem do vestibular, você vai deixar essas concepções religiosas de lado para resolver tudo basicamente pelo viés científico. Então, o que é que nós temos? Que haviam as ideias evolucionistas nascendo naquele tempo, né? A gente fala muito sobre Lamarck como tendo sido, quase não sai, ó, como tendo sido o primeiro, mas não foi não. Teve mais gente que começou a falar sobre isso e começou a detectar semelhanças entre os organismos, tá certo? Mas oficialmente, em termos de vestibular, se fala realmente como pioneiro sendo aqui o Lamarck. O Lamarck apostava na evolução, se apoiava nas provas que haviam sobre a evolução, e aí ele chegou a duas leis importantes aqui da teoria dele. Vamos só lembrar comigo. Primeira era a chamada lei do uso e desuso, que dizia que aquele órgão, aquela estrutura que o animal utilizasse muito, que o ser vivo utilizasse demasiadamente, né? Ela iria se desenvolver, ela iria crescer. E aí, como um exemplo clássico dos livros, tem aquela história das girafas, né? Vamos pegar isso como exemplo. A girafinha ia lá esticando o seu pescoço, conseguia alcançar as folhas e se alimentar. Com aquilo, o pescoço dela teria crescido e ela já passaria aquela característica para o seu descendente. Então, olha só, além de ele estar usando, no caso aqui, o pescoço esticando muito, né? Como ele usou bastante, aquilo se desenvolveu. Só que ele arrematava no final dizendo que aquilo era transmitido para a sua descendência, como dizia aqui a chamada lei da transmissão das características adquiridas. E isso foi rapidamente derrubado porque a gente sabe que o que você vem a adquirir não é transmissível à sua descendência. Se eu cortar meu dedo, eu não vou ter um filho com um dedo a menos, né? E por aí vai o questionamento dessa teoria do Lamarck. Porém, ele foi super importante porque trouxe reflexões e estudos sobre a teoria da evolução. E aí, depois dele, surge um trabalho brilhante, que é o trabalho de Darwin, né? Que passa aí quase 5 anos a bordo do navio do Beagle, né? Ao redor do mundo, esteve inclusive aqui na América do Sul, fazendo pesquisas, coletando animais, coletando registros fósseis, enfim, montando a sua teoria, tá? Que culminou com a chamada teoria da seleção natural. E o que o fez muito conhecido, muito famoso, foi o livro dele, A Origem das Espécies, que ele morria de medo de publicar, tinha questões espirituais, familiares envolvidas e tudo mais, tá bom? Mas enfim, na teoria darwinista, ele não pôde deixar de salientar que aonde ele passava, ele via realmente a diversidade das espécies. Ele via que tinha uma diversidade grande, que os seres se assemelhavam de alguma maneira, e isso apontava para ter um ancestral comum, né? Na verdade, a evolução aponta para uma ancestralidade comum, onde os indivíduos vão se modificando aí ao longo do tempo e formando as espécies atuais, tá ok? Darwin observava também uma coisa muito importante, que era a questão da luta pela vida. Os seres vivos estavam sempre lutando, brigando, né? Para conseguir reproduzir, para conseguir alimento, para conseguir espaço territorial. Então, tudo isso aí estava acontecendo, acontece no dia a dia dos seres vivos, na sua luta pela vida. Até a gente também, olha aí, está lutando por uma vaga, né? Tem uma luta mais organizada, mais cheia de critério, mas é uma luta pela vida também. E aí,
ele propõe a teoria da seleção natural, onde os indivíduos já são diferentes, mas aí eles vão passar pelo crivo da natureza, ou seja, pela seleção que a natureza vai impor. Ou seja, aquele indivíduo que for mais apto a um determinado ambiente, a uma dada condição, aquele ser vivo ele vai sim ser selecionado, os descendentes dele ali vão ser originados e aquele grupo acaba sendo o grupo que predominou. Tá certo? Então, algumas são eliminadas e algumas são selecionadas dependendo daquela questão do ambiente. Então, em resumo, muito resumido, isso aqui seria a questão da seleção natural. Então, isso aí para o Darwin foi brilhante. Lembrando que hoje nós fazemos, não somente de hoje, mas nós fazemos a seleção artificial. Quando você vê essa palavra, né, essas palavras, seleção artificial, se deve a quê? Ao que nós fazemos com relação aos animais e plantas. Digamos que eu pego um campo que tem árvores silvestres, eu derrubo para colocar eucaliptos ali, eu estou selecionando uma espécie de maneira artificial. Quando você tira os animais de um determinado lugar para colocar gado, por exemplo, né, que é o que acontece muito, motivo do aquecimento global, eu estou fazendo uma seleção artificial, porque ali tem o dedo do homem, tá? Trabalhando naquela questão. Bom, o que é que Darwin não sabia explicar? O que Darwin não sabia explicar eram as causas da variabilidade. Ele sabia que existiam, né, as diferenças morfofisiológicas dos seres vivos, mas se perguntasse para ele qual é a causa, ele iria acabar recorrendo até a estudos lamarckistas na época. Hoje a gente sabe que as causas são as mutações no material genético. E aí vem comigo, Darwin não tinha como saber o que era mutação, porque ele nem sabia o que era material genético, não tinha sido descoberto isso aqui ainda, tá? E também as recombinações que acontecem lá na divisão celular, especialmente devido ao crossing over, né, na formação dos gametas, aquelas recombinações genéticas que nós temos ali, tá bom? E isso aqui vai acabar compondo a teoria sintética da evolução, que muitos aqui também chamam de neodarwinismo, tá? Que é o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Outra coisa super importante é que existem as chamadas evidências da evolução. Nada na ciência é colocado assim, não, isso aí é porque eu acho que é porque eu estou vendo que tem muita gente assim, então deve ser. Não, tá? Na ciência nós seguimos um padrão e esse padrão tem que ser dado por alguma coisa que me dê evidências. Tá? Que traga provas para a gente. Então existem os fósseis, que obviamente são provas materiais da existência de algum ser vivo que não existe mais. Veja bem, se você encontrar, né, for cavar um buraco um dia, encontrar o esqueleto de um gato de 5.000 anos, aquilo não é um fóssil, simplesmente porque o gato ainda existe. Então tem que ser um registro, que pode ser um ovo fossilizado, pode ser cocô fossilizado, chamados coprólitos, pode ser a pegada de um animal, o esqueleto do animal, enfim. Isso aí são provas, né, são fósseis, evidências de uma evolução. Além disso, nós temos também semelhanças bioquímicas entre os indivíduos, tá? Semelhanças bioquímicas. Nós temos semelhanças também anatômicas, tá ok? E nós temos semelhanças fisiológicas, que levam a gente a acreditar que temos sim esse parentesco, e isso aí é super importante. Então, fósseis e as semelhanças bioquímicas, anatômicas e fisiológicas são evidências do processo de evolução. E só mais uma coisinha para arrematar aqui esse processo, tá? À medida em que órgãos eram estudados dos seres vivos, o que a gente percebia? Que existiam os chamados órgãos homólogos, que são aqueles órgãos que vão apresentar uma mesma origem, tá? E a gente fala assim, ó, mesma origem embrionária, tá certo? Mas que podem apresentar, né, funções. Vou escrever aqui, funções que podem ser iguais ou funções diferentes. Então, esses órgãos homólogos sugerem que esses indivíduos estavam num determinado ambiente, à medida que foram sofrendo suas modificações, foram conquistando outros ambientes, e aí cada órgão estava adaptado a esses ambientes diferentes. Então, esses órgãos homólogos aqui para a gente sugerem uma irradiação, olha que interessante, ó, irradiação adaptativa, tá? Ou seja, os indivíduos foram se adaptando aos diferentes locais ao longo do tempo. E com relação aos órgãos análogos, são aqueles órgãos que têm origens, tá?
eles vão apresentar origens diferentes, origens embriológicas diferentes, mas que vão apresentar a mesma função, servem para a mesma coisa. E essa questão dos órgãos análogos vai sugerir para a gente o que a gente vai chamar de convergência adaptativa, ou seja, os indivíduos estão convergindo para o mesmo lugar, tendo a mesma adaptação. É o caso, por exemplo, da nadadeira das baleias, que tem uma estrutura totalmente diferente da nadadeira dos peixes, dos tubarões, por exemplo, tá? Apesar de ser uma estrutura muito semelhante, né? Estrutura análoga, mas são órgãos que têm origens completamente diferentes. E o mesmo posso fazer uma comparação entre o braço de um homem, tá certo? O braço, a mão, a ossatura que tem aqui dentro e a ossatura da nadadeira da baleia, que tem a mesma origem, mas que obviamente não servem para a mesma coisa, tá bem? Então, esse aqui é a nossa revisão em 10 minutos de evolução, muito importante para você. E eu te vejo no próximo vídeo.